Gabriel, a tua vida é uma vida que esteve e está ligada à comunicação, neste momento através da televisão, e do resto da televisão tem sido uma marca dos teus últimos anos, mas o teu percurso começou muito antes disso na rádio, e começou na rádio em Moçambique. Gostava de te perguntar quando é que te aparece este bichinho da rádio e porquê? Isto começa muito cedo. Se calhar nem tem explicação. É daquelas coisas que acontece. Hum, Há uma possibilidade, tenta-se e consegue-se e verifica-se que se faz minimamente, de forma capaz para poder ter, digamos que, um lugar num determinado espaço de rádio. E isso aconteceu, né, em 1966, se não me engano, sei lá, há muitos anos, no emissor regional da Zambésia do Rádio Clube de Moçambique. Portanto, começou assim de forma muito leve e depois, ao longo do tempo, veio a tornar-se de forma profissional. Gabriel, Sim, este peixinho da rádio acontece normalmente nos verdes anos, ou seja, ali pela adolescência e normalmente até por uma certa tendência de imitação. Nós ouvimos a rádio acaba por entrar no nosso imaginário, nesse nosso imaginário e nessa rádio há nomes, há pessoas, sobretudo há vozes, nesse tempo. Houve alguma destas circunstâncias que te tivesse marcado, ou seja, alguma voz, alguma rádio que tu ouvisses, a rádio fazia parte do teu dia-a-dia de adolescente? sim, sim. Rádio, até porque em Moçambique não havia televisão. O único meio que havia era de facto a rádio, era o Rádio Clube de Moçambique, no seu canal de onda curta, era a onda curta que nós ouvíamos, não, porque era assim que era expandida a emissão, de modo a chegar até nós, portanto o FM e outras, digamos, outras modernidades ao tempo, foram entretanto apresentando-se. Mas, portanto, no princípio era a onda curta. E havia a onda curta, que era a emissora nacional. A emissora nacional havia dois nomes, duas vozes, que, através dos relatos de futebol, obviamente altamente conhecidas, que eram as vozes do Artur Agostinho e do Amadeu José de Freitas, e haveria outras, mas estas duas, de facto, eram o que se pode chamar de marcantes. E, obviamente, nós ouvimos os relatos de futebol, dos jogos de Portugal, Portugal, equipas portuguesas do Campeonato Nacional, e estas eram vozes marcantes. Mas eu não foi pelo Amadeu, nem pelo Artur, que eu acabei por ir à rádio. Não. Um conjunto de circunstâncias na altura, e até do delegado, digamos, do Rádio Clube de Moçambique em Climane, emissora regional da Zambésia, que acabaram por me levar a fazer a experiência que fiz, até porque essa pessoa também estava ligada a outro ramo onde eu também iniciei a atividade profissional. E daí que, portanto, conhecendo-nos, conversando, ele acabou por me dar a chamada oportunidade, também porque terá visto algum potencial, provavelmente através da voz, e tudo aí começou. Eu lembro-me que um programa que era às 6 da tarde, de, de título Show Musical. Por acaso ainda tenho alguns dos textos que escrevi na altura, com, portanto, as músicas que passei e tive o cuidado de as guardar. Não todos, mas alguns, porque fazem parte da história de cada um de nós. Agora, há um facto, eu recordo na altura, quando, portanto, entrei para o emissor regional da Zambésia, houve uma coisa que fazia parte de quem lá estava, não fui só eu, houve outras pessoas também, quer rapazes, quer mulheres, que era passar por uma coisa chamada Central Técnica. E era a tal chamada formação. Eu, quando me sentei a primeira vez ao microfone para falar, eu sabia porque é que a minha voz saía para o éter. Sabia porquê, como, de que maneira, quais os meios que o emissor tinha, quem eram as pessoas que, portanto, faziam parte da equipa da rádio, o que nos trazia. E sabia, tinha uma outra função, era saber gravar. Portanto, fazer a autogravação e gravar, mesmo que ou estivesse a gravar o trabalho de alguém dentro da cabine. Portanto, havia assim como que, ao tempo, uma formação completa.
porque é importante sabermos o que é que estamos a fazer e o que é que os outros estão a fazer no âmbito da equipa para nos ajudar, ajudamos todos uns aos outros, para poder pôr aquilo que se chama, e se chama ainda hoje, uma emissão no ar, hoje, enfim, com outro tipo completo, naturalmente, pela evolução, pela modernidade e por tudo, de forma diferente, e a rádio hoje não tem nada a ver com a rádio antiga. Nem vamos agora falar disso. Nem vamos falar o que era a rádio antiga, também não é bem o caso que interessa. Mas isto só para me colocar em relação à emissão regional da Zambésia. Ou seja, a rádio nesse tempo não era uma coisa de chegar, ver e vencer, havia um percurso a fazer antes de se chegar ao microfone. Sim, eu só cheguei ao microfone para uma emissão em direto depois de gravar vários programas, porque não cheguei ali a papo seco e chegar e dizer agora eu sou o maior. Qual maior? Ali não havia maiores. Havia lá outros que já eram maiores porque já tinham experiência, já sabiam. Não, fui gravando e quando eles chegaram e perceberam que eu poderia fazer uma emissão em direto a partir das gravações que entretanto fui executando, obviamente que sim, a partir daí, pronto, fui chamado largado, não é? Largado. Exato. Depois do emissor regional da Zambésia fazes um interregno e regressas à rádio no emissor regional do Norte em Nampula, na altura em que estás no serviço militar. Exato. Era uma realidade diferente essa, dada a circunstância da guerra e de Nampula ser um centro operacional muito grande? Não. Provavelmente quando cheguei a Nampula já tinha outro tipo de conhecimentos, porque os tinha granjeado no emissor regional da Zambésia. Portanto, o espaço que mediou entre a minha ida da Zambésia para Nampula foram para aí 3, 4 anos, agora não posso precisar bem, e a evolução das coisas ao nível, digamos, dessas rádios regionais do Rádio Clube Moçambique não tiveram assim uma evolução tão. Talvez a de Nampula fosse um bocadinho mais bem dimensionada, até porque aí não estava só eu lembro-me, estavam outros nomes da rádio portuguesa e do Rádio Clube Português, eu lembro, um nome muito conhecido em Portugal, que era o do Fernando Quinas, um grande radialista, com quem eu depois tive o prazer de continuar a trabalhar em Portugal na rádio comercial, o próprio António Santos, com quem eu depois trabalhei na televisão em Portugal, eram, portanto, nomes desse emissor regional do Norte, em Nampula. E eu integrei essa equipa, portanto, de forma natural, digamos, aí até inclusivamente já com o patrocínio da sede em Lourenço Marques do Rádio Clube Moçambique. Essa passagem pelo emissor regional do Norte de Nampula termina quando também terminas a tua comissão militar no Norte de Moçambique e depois, passado algum tempo, regressas ao Sul, a Lourenço Marques, a atual Maputo, onde tens um outro tipo de experiência na rádio. Eu recordo que o Rádio Clube Moçambique, para além das suas emissões autónomas, vendia espaços de publicidade a agências de publicidade que produziam programas, eram pequenas produtoras de rádio, algumas delas grandes produtoras de rádio, vamos falar delas, mas tu regressas com um nome, infelizmente já desaparecido, que é o da Lisete Lopes, que tinha um programa no Rádio Clube Moçambique, no programa A. Sim, só queria ainda reportar em relação à questão anterior, quando eu aqui foquei o António Santos e foquei o Fernando Quinas, quero aqui dizer que aprendi muito com eles, porque na realidade eles traziam para Nampula outro tipo de noção do que era a rádio, que era uma rádio evoluída aqui em Portugal. O António Santos era da Rádio Renascença, o Quinas era da Rádio Português, tinham, portanto, essas fortes incidências profissionais. E eu aprendi muito com eles. Eu gosto sempre de dizer que aprendo, e aprendo normalmente com toda a gente, e sou muito dado a receber ensinamentos, mais que não seja pela observação. Se nos quiserem explicitar, eu também aceito. Mas a observação sempre é importante e não distraído ou convencido que se sabe tudo, porque realmente não se sabe tudo. Quanto à minha ida para o Rádio Clube, eu continuava, portanto, cumpria serviço militar e acabei por fazer parte sempre da rádio nessa fase, a não ser quando estive mesmo nas matas, chamadas matas, mas a Lisete Lopes surgiu por um mero, eu diria, acidente de percurso. Eu não a conhecia de lado nenhum, ela também não. Não posso agora explicitar porque é que a Lisete Lopes aparece, mas a verdade é que ela apareceu. Apareceu para fazer um programa de donas de casa, o Doce Lar, lembro-me eu perfeitamente.
Olha, e depois, a partir daí, desencadearam-se uma série de situações. E a primeira situação foi que havia uma, uma agência publicitária que fazia parte integrante do Rádio Clube Moçambique. Eu penso que elas quase todas eram mais ou menos integrantes, mas esta talvez mais que as outras, que eram as produções Gol, que era propriedade daquele que era o diretor técnico, que era o António Alves da Fonseca, no Rádio Clube Moçambique. Provavelmente ouviu o Doce lá e um dia chamou-me, perguntou-me se eu queria fazer parte das produções Gol, se queria, se podia. E tudo começou com o Bom Diazinho, que era um programa que se fazia lá para acordar, portanto, de 6 da manhã, que era para acordar as pessoas. E já era outra realidade, já não, como sabia, que não tinha nada a ver com aquilo que nós tínhamos nos regionais, que era da Zambésia, digamos, mais básico, e o Nampula talvez um bocadinho mais brilhante, mas dentro da mesma linha, conforme já disse. Ali não, como sabia que era uma estação a sério, tinha já a onda média, tinha a onda curta, tinha o FM, o FM, o programa C, tinha aquela que era de facto a grande emissora, que era a estação B, o LM Radio, que era uma escola de rádio também. Mas o Rádio Clube Moçambique, todo ele era uma escola de rádio. Foi uma grande escola para muita gente, e em todos os aspectos, desde o aspecto da mera comunicação até às artes audiovisuais, como o teatro radiofónico, os espetáculos de música. Nasceu ali muita gente muito útil e de muito talento para a vida das artes e da comunicação. E o António Alves da Fonseca convidou-me para fazer o Bom Diazinho, e lá entrei outra vez eu num processo todo ele de conhecimentos, de novos conhecimentos, obviamente, porque eu já estava noutra dimensão de rádio, e até chegar ao microfone para ser largado sozinho, não foi ali na semana a seguir ou no dia em que cheguei. Foi passado um mês, ou 2, ou 3, já não me recordo. E depois, pronto, fui partilhando a emissão, porque quem a fazia sozinho era o João de Sousa, dadas as horas era de facto duro, e então eu fui partilhando a emissão com o João de Sousa, pessoa que eu prezo muito e que ainda hoje está ligada à Rádio Moçambique como administrador. Ele ficou em Moçambique após a independência, é alguém que eu prezo e de quem não me esqueço. Partilhamos bons momentos, vivemos bons momentos. Felizmente cada um seguiu a sua carreira pelo seu trajeto e cada um seguiu uma carreira naquilo que se pode dizer minimamente é digna, o que é muito importante. Então, assim nasceu a minha intervenção no Rádio Clube Moçambique, através das produções Golo no show musical. Mais tarde, o António Alves da Fonseca perguntou-me se eu queria também fazer uma intervenção no Extensão 10, que era um programa, digamos, de elite do Rádio Clube Moçambique, às 10 da noite, mas escrevendo o programa, portanto, fazendo o texto e a produção do programa, se não assim, não é? E eu aceitei, sei escrever, graças a Deus, e não escrevo mal, tenho alguma noção, já tinha alguma noção mais sólida do que era um programa de rádio, e então avancei, e eu sei que tinha texto, era o diretor do Jornal de Notícias em Moçambique, que era o Guilherme Mel, que escrevia para aí. Portanto, pessoas, digamos, da cultura moçambicana da altura, e mais alguém que eu agora... Mas não éramos... era o Fernando Magalhães também escrevia, já morreu, que depois foi meu colega na televisão, que era, digamos, o diretor de produção do Rádio Clube Moçambique. O Magalhães também acho que escrevia um programa por semana, e haveria mais alguém que eu agora... Pronto, eu sei que escrevia 2 programas por semana. Pronto, aquilo chamou-se Extensão 10, eu entrei, acho que o programa foi bem, estava dentro dos equilíbrios, era apresentado pela... Vamos lá ver se eu agora me recordo... Bom, não me vem agora, era uma voz feminina muito bonita da rádio, em Moçambique. Maria Dina... Não, ia dizer uma pessoa, mas não é essa. Não sei se era a Maria Dalgisa, eu agora acho que não. Não posso recordar agora, só indo de facto ao historial. O Extensão 10 morreu por minha causa. E passou a ser Sintonia 22 passado um ano e picos, porque houve um dia que me apeteceu
e não estou arrependido, até porque eu não tinha nenhuma vertente de caráter político, mas tinha alguma vertente de sensibilidade. Inclusive eu estava no serviço militar e tinha, obviamente, várias sensibilidades. Não vou entrar em outros pormenores, não me apetece. Nem quero, porque nunca entrei, não é agora também que vou entrar. E eu um dia resolvi pôr uma canção e fazer sem caráter nem vertente política, do soldadinho que volta num caixão de pinho, uma canção, um fado, e naturalmente que não gostaram a determinado tipo de autoridades. Não gostaram. Não gostaram, eu por acaso estava em Lisboa nessa altura, estava de férias, o programa acaba por ser suspenso e pronto, foram resolvidas as questões, percebeu-se que o programa não tinha vertente política, não é? E eu regressei, quer dizer, nada, eu era militar, não havia, não é militar nada contra mim, nada, inclusive eu tinha uma função altamente, enfim, sensível e crucial no âmbito das Forças Armadas, dado o local onde estava colocado, não havia nenhuma razão das Forças Armadas em relação a mim, portanto, quem na altura achou que acabou por ter que engolir, não? Porque eram só eles que tinham pensado isso, e estamos a falar da PIDE. O que isso depois originou outras coisas, porque até colaram alguém, tentaram colar alguém no meu rastro, de uma forma subtil, obviamente, e estamos a falar de alguém do sexo feminino, enfim, que até foi divertido, é a única coisa que posso dizer. De resto, tudo caminhou até me vir embora, pronto, quando saí de Moçambique, portanto, falta aqui a questão dos relatos de futebol, no meio disto tudo, 122, escrevia, show musical, Bom Diazinho, produzia, apresentava, e depois há uma altura em que o António Alves da Fonseca também precisou de um relator para acompanhar o João de Sousa. E um dia perguntou-me se eu queria. Eu nunca tinha pensado fazer um relato na vida, nunca. Portanto, gostava de ouvir o Amadeu, gostava de ouvir o Artur, o Agostinho, gostava de ouvir o Mário Sérgio, que era o Paulo Terra, que fazia os relatos para Moçambique dos Jogos de Portugal. Era uma figura muito interessante. Depois tive a oportunidade de o conhecer mais tarde, ele e o irmão, o Vítor Sérgio, eram empregados bancários, gostavam muito do futebol e da rádio. Era interessante. Homens muito intensos, extremamente simpáticos e simples. E eu disse ao Vitória Alves da Fonseca, olha, vamos pensar nisso. Pronto. E então comecei a fazer relatos. Ia com o João, comecei a fazer relatos para o gravador. E não fui para o futebol, fui para o hóquei em patins, que era na altura, digamos, com o basquetebol em Moçambique, em Lourenço Marques, os desportos, digamos, mais verticais, mais importantes. E pronto, fui fazendo, até que um dia fui largado, né? Largado no hóquei, depois largado no basquete, e só mais tarde no futebol. O futebol também tinha também se faziam relatos, mas a incidência era no hóquei em patins, porque era à noite, havia, portanto, 2 jogos por semana, um de basquete, outro de hóquei, às vezes até mais, porque nos tais campeonatos campeonatos provinciais, etc., que eram campeonatos mais, que havia mais jogos num espaço menor de dias. E aí começou a minha vida de relator desportivo, olha, ao lado do João de Sousa. Foi muito engraçado, e não esqueço, não. Gabriel, entretanto, tu vens para Portugal, terminas o serviço militar e regressas a Portugal, e nessa altura tens a oportunidade de entrar em contacto direto com aqueles que tinham sido os teus ídolos da juventude e da adolescência, o Artur Agostinho e o Amadeu José de Freitas, na emissora nacional. Entras então na emissora nacional. E na televisão. Sim, mais tarde na televisão, mas... Ainda trabalhei com o Amadeu na televisão. O Amadeu já não estava na emissora nacional, quando eu cheguei. Sim, e... O Amadeu já estava ligado só à RTP. Mas nessa altura tu dás o salto na tua carreira, ou seja, entras na emissora nacional e aqui a pergunta que eu tenho estado a fazer e vou continuar a fazer aos convidados desta série de registros. Era muito diferente daquilo que trazias já na tua memória recente do Rádio Clube de Moçambique em Lourenço Marques? É preciso dizer, eu saí do Rádio Clube de Moçambique e
mês depois estava a trabalhar na Emissora Nacional. Aliás, eu vim com uma carta de apresentação do Sr. Virgílio Rodrigues, que era o presidente do Rádio Clube de Moçambique, pessoa que me prezava, que conhecia o meu trajeto dentro do âmbito do Rádio Clube de Moçambique, portanto, Zambésia, Norte e depois Lourenço Marques. Eu nunca fui profissional, digamos, contratado do Rádio Clube de Moçambique. Portanto, eu fui emissor regional da Zambésia, emissor regional do Norte e depois produções de Golo no Rádio Clube de Moçambique, tendo passado por um programa Doce Lá, que também não era um programa, era emitido no Rádio Clube de Moçambique, era difundido pelo Rádio Clube de Moçambique, Lourenço Marques, mas era um programa de uma pequena agência da Lisete Lopes, portanto, chamada produtora independente. Que havia outras produtoras, havia a Elmo, que era, digamos, a grande rival da Golo, das produções de Golo, numa dimensão menor, mas também com um foco bastante diferente da Golo. Também tinha excelentes programas, atenção, é só lembrar grandes programas. O Manuel Tomás, o José Carlos Vasconcelos, José Carlos Vasconcelos, penso que era assim o nome dele. O Leite Vasconcelos. Leite Vasconcelos, peço desculpa. O Eugénio Corte Real também. O Eugénio Corte Real, uma voz fantástica. O Simas. Francisco Munhoz, que também andou por lá. O Francisco Munhoz, exatamente, também uma grande voz e também excelente. Portanto, era interessante porque quando a Elma aparece em contraponto com a Golo. Portanto, só trazia qualidade, portanto alternativas, é interessante. E havia depois os programas da manhã também. O Tic Tac. Uma agência, o Tic Tac, que era da Elmo. Onde estiveram nomes que depois fizeram carreira não só em Portugal, como o Eduardo Helder, de Portugal, e até na Deutsche Welle. Portanto, eu lembro-me disso. Enfim, há muitos nomes que, enfim, agora me passam, mas lembro-me que... De resto, eu recordo um episódio engraçado, porque em determinada altura, quando se dá o 25 de Abril, eu estava a fazer o tic-tac na Elmo, e foste tu quem me mandou os discos todos proibidos para Moçambique, para nós podermos tocar à luz da liberdade conseguida. Eu lembro-me que, por exemplo, o Eduardo Helder um dia resolveu fazer em Lourenço Marques um programa de mota, portanto, com o emissor de mota, revolucionou as coisas, trazia, era interessante, porque o próprio Rádio Clube de Moçambique era aberto à experiência. Atenção, que a LM Radio, que era a estação B, portanto, que era uma estação, portanto, oriunda da África do Sul, ainda hoje muito acabada, está a bombar, eu posso dizer que sei disso, era também já digamos, um dado de modernidade dentro do Rádio Clube, trazia, de facto, uma forma diferente de apresentar. Era uma coisa, de facto, muito interessante, quer eles, quer elas, que eram os locutores e as locutoras, tinham uma maneira, até a própria publicidade, como saía, e há que dizer, a LM Radio era muito ouvida pelos portugueses, muito ouvida. Porque era interessante, tinha outra dinâmica, era uma dinâmica completamente diferente daquilo que nós, portugueses, quer no âmbito da Elmo, quer no âmbito da Gol, quer no âmbito de outras agências que trabalhavam também em conjunto com o Rádio Clube, fazíamos. Portanto, era, digamos, o diverso que aparecia e bom, com qualidade. Portanto, está aqui um pouco quando chego aqui a Portugal, obviamente que eu entro para a emissora nacional logo e pronto, e fui posto na onda curta. Portanto, era o que chegava e fui para a onda curta. Lá está o tal período de estágio e de adaptação. Sim, mas fui logo trabalhar. Sim. Pronto, aquilo que eu fazia na onda curta era rigorosamente nada, era quase um locutor de... Era um locutor de continuidade, pronto, chamemos assim, era isso mesmo, um locutor de continuidade. Passava ali uns discos, apresentava uns programas que já vinham gravados na própria emissora. Passado um tempo passei a ler os noticiários, porque eram os locutores que liam os noticiários vinham escritos da redação e eram os locutores que os liam. E pronto, foi essa fase, depois deu-se o 25 de Abril. E a partir do 25 de Abril, depois daqueles meses que são muitos meses já, aquele ano, 74 a 75, onde muita coisa aconteceu, que já faz parte da história, a minha vida encarreirou por outros rumos.
dentro da própria emissora. E depois RDP, quando foi transformada nessa versão, que ainda hoje é. Que ainda hoje não, hoje já é diferente, porque hoje já há uma versão diferente, já está associada à Rádio e Televisão de Portugal. Entretanto, Gabriel, estamos quase no final desta nossa conversa, porque o foco da conversa tem que ver com os dias andados, lá mais andados. Há duas questões que eu gostava de te colocar. Uma delas tem que ver com um percurso tão grande na rádio. Consegues isolar um momento marcante para ti nesse percurso de rádio? Eu acho que há vários bons momentos. Olha, eu lembro-me, ainda tenho aí a fita. Eu lembro-me, por exemplo, não me esqueço, no Rádio Clube, no emissor regional da Zambésia, fiz a revista do ano 1976. Eu tenho esse programa gravado. Então é engraçado, muito engraçado. Esse é um momento que eu recordo. Tenho outro momento que eu achei que foi engraçado, que eu fiz no emissor regional do Norte. Obviamente que eu era militar e conhecia colegas meus da tropa, não é? Normal, principalmente na Força Aérea, que era onde eu estava integrado, e havia lá, portanto, nas nossas noites, sei lá, em Moeda, quando estávamos mais solitários e, portanto, mais ligados aos pormenores da guerra colonial, havia noites em que as pessoas mostravam as suas, digamos, até por uma questão de passatempo, as suas qualidades. E havia alguns interessantes. Eu fiz vários programas no emissor regional, eu direi mesmo que era sempre com esses meus colegas, uns que cantavam, portanto entraram pela folk music, outros que entraram pelo fado. Portanto, conseguimos fazer ali algo que é um bocadinho diferente, que era, digamos, uns programas com gente ao vivo. Portanto, se calhar, na altura, ninguém sabia quem eles eram, mas sabia eu. Mas foi uma forma diferente de fazer programa, portanto, ao nível do emissor regional do Norte, com as condições que havia, mas sempre com a muito boa vontade de toda a gente e o muito bom esforço de todos para que se fizessem coisas, novas, e isso foi bom. Eu gostei, foram bons momentos que eu não me esqueço. Conforme já disse, com António Santos e com o Fernando Quinas, aprendi muito e outro tipo até de linguagem na própria rádio, que na altura foram, para mim, importantes. Depois, na emissora nacional. A emissora nacional é assim. Eu não vou dizer. Tenho aqui um assunto que me parece que é importante. Hoje em dia, isto hoje é tudo diferente, até porque a área digital funciona. Mas em 1981 foi lançada em Portugal a questão dos programas com a informação do trânsito. Uhum. Olha, quem tratou disso fui eu, na Antena. Muita gente não sabe. Até porque também não é preciso saber. Era um trabalho de bastidores. Foi muito interessante a minha conjugação com as autoridades da Guarda Nacional Republicana na altura. Aliás, deixa-me só fazer aí um parênteses. Deixa-me só fazer aí um parênteses, porque também nesse processo, talvez um pouco mais à frente, e não sei se pela tua mão, chega um outro nome do Rádio Clube de Moçambique, que era o António Luís Rafael, a esse processo. Sim, sei, fui eu que o trouxe para essa. E depois ele ficou, eu acabei por sair, eu fiquei. Aquilo foi montado nos estúdios, criámos um estúdio nas Janelas Verdes, onde está assediada a Brigada de Trânsito, porque era a Brigada de Trânsito que tinha as comunicações, e foi uma correlação de esforços feita pela, portanto, já Antena 1 e a GNR, que se iniciaram, então lembro-me, foi na Páscoa, eu não posso agora precisar, 1980, 81, portanto, foi logo no início dos anos 80, e pronto, montou-se um sistema. E esse sistema depois, pronto, evoluiu, e hoje todas as estações têm, e portanto é algo útil, e até as próprias televisões também usam, é algo útil para, portanto, quem circula. Portanto, foi um momento que eu, sem a visibilidade, porque há coisas que não é preciso a visibilidade, há coisas que é preciso, portanto, é que elas passem a funcionar e passem a ser úteis. Depois há outros engraçados que talvez um dia, mas eu não me apetece, relacionados com questões fulcrais do PREC.
Esse é um período interessante. Gabriel, para terminarmos, e a rádio hoje? Muito interessante. Cuja história está por fazer em termos de rádio, de resto, não é? Porque não, que eu tenho a memória, nunca vi em lado nenhum. Sim, do PREC. O tempo do PREC? Do PREC na rádio. Na rádio. Se um dia quem fizer vai ser muito interessante. Vai ser muito interessante. Com episódios até, alguns deles caricatos e divertidos. Mas, Gabriel, para terminarmos, hoje és um consumidor de rádio. Já não estás na rádio, estás desligado da rádio em termos profissionais. A questão é, como consumidor de rádio... O que é que eu ouço? O que é que eu ouço? O que é que eu ouço? Sim, não, mas mais do que isso... E a rádio marginal. Mas mais do que... Mais do que isso, que imagem tens da rádio? Hoje, quando todos os meios à disposição e que tornam a rádio muito mais fácil, em termos técnicos, em termos de capacidade de fazer quase instantaneamente, que é a função da rádio, é ser instantânea, a rádio perde conteúdo? Que imagem tens da rádio hoje? Porque o teu ouvido não é um ouvido comum. Eu acho que a rádio hoje, vamos lá ver uma coisa, há uma coisa que a rádio não perdeu. Independentemente da televisão hoje, através das novas tecnologias, também ter criado, portanto, e tendo entrado nesse espaço da rádio. Teve que entrar, precisou de entrar. Até por razões de, não vamos agora estar aqui a escopizar isso, que é na questão intimista, portanto, com o público. A rádio tinha essa situação de intimidade, porque era mais fácil, os meios eram mais fáceis de chegar, portanto, ao cliente rádio. E as pessoas precisam de companhia, há muita solidão em Portugal, moralmente, e penso que, não só, obviamente, por aí fora. E a rádio conseguia ser, digamos que, a companhia dos solitários, pronto, e não só. E levando, portanto, uma palavra, levando a música, levando a notícia, levando a informação, e depois a rádio também era e é um elemento, isso ainda mantém, importante na companhia ao volante, portanto, dos automobilistas. Porque naturalmente o automobilista não pode ir a conduzir, a ver a estrada e olhar programas de televisão. Eu posso dizer que a rádio hoje, para mim, é bem mais para quem se movimenta, portanto, dentro dos carros, para quem está em casa. Isto é normal, porque nós hoje, eu falo por mim como consumidor, que tendo todos os meios tecnológicos, eu praticamente hoje já não ouço CDs, eu hoje quero ouvir a música, meto aqui no telemóvel e ligo ali, ou meto a música numa pen, faço eu a minha própria seleção musical, se calhar tenho 3, 4, 5, 6 pens, não sei quantas, que também me dá gozo fazer, portanto, é uma maneira de me distrair e depois, também no carro, atenção, muitas vezes saio e por isso mesmo estão lá nos mídia, rádio ou, digamos, portanto, a parte ligada ao digital. Obviamente que eu, hoje da rádio, tenho ela bem quer ser muito interveniente, e os programas da manhã são muito intervenientes, as pessoas querem boa disposição, levantam-se, mas eu não tenho paciência, quer dizer, nem sempre. Se for com alguém e o programa estiver numa dessas estações, eu ouço, e às vezes até sorriu, na boa, mas eu procuro não. Eu quando entro no carro lá está assim. Há um fator que eu não posso esquecer, que é o papel da TSF em Portugal. A TSF, quando nasceu em Portugal, de facto mudou a rádio em Portugal. Em tudo, mudou. E ainda hoje deixa, já passado, e estando a TSF hoje completamente, na minha opinião, já completamente ultrapassada, mas marcou, e foi muito importante. Pena que depois não tivesse conseguido, e hoje não sei o que é que vai ser da TSF a F3, mas por aquilo que me é dado de saber, será outra coisa completamente diferente, muito proximamente. Porque foi ultrapassada, não é? Mas olha, a questão é esta, é que eu, quando saio muito cedo e entro no carro e vou para uma viagem, eu ouço a primeira hora, digamos, eu ouço a TSF. Ainda consigo ouvir a TSF. Depois não, depois já não quero ouvir mais a TSF. Quer dizer, não tem nada, depois deixou de me interessar, portanto, há aquele momento da informação da manhã. Mas também isso tem a ver com outra coisa. Nós todos, mais ou menos,
todos temos no bolso, hoje em dia, no bolso, a informação que está a acontecer no mundo. Portanto, tudo está a mudar. Nós saímos de manhã, antes de sair, nem precisamos de ir ao computador. Abrimos o telemóvel e procuramos as notícias, os leads, estão todos ali. Isso é uma mais importante, obviamente, que abrimos e lemos. De resto, os próprios jornais hoje, que são todos já, e cada vez vão ser mais, na área do online e da digitalização, já nos mandam, e basta aceder, as notificações mais importantes em relação às notícias mais importantes. Portanto, tudo isto com a rádio vai sendo... Eu acho que a rádio terá que ser um pouco complemento da televisão. Virou-se um bocadinho a questão. A rádio dava-nos a notícia, a televisão mostrava-nos. Agora a rádio tem que fazer mais qualquer coisa. Não sei. Eu não sei hoje como é que pegaria num programa de rádio. Se calhar, se fosse a rádio hoje, faria um programa à maneira antiga. Acho que seria giro. E assim chega ao fim esta nossa conversa. Gabriel, obrigado por teres participado neste registro, que é um registro de vozes que marcaram a rádio nos anos 60 e 70 em Moçambique e que será incluída num site. Não sei se queres deixar alguma coisa em jeito de rodapé. Eu acho que a rádio continua a ser uma boa escola para a comunicação, desde que devidamente orientada. Porque a rádio é um excelente exercício, isso nunca o perdeu, de comunicar. E em todas as vertentes. Comunicar música, saber fazer entrevistas, saber ouvir, o silêncio de quem pergunta é muito importante, saber intervir, saber colocar a voz, isto é, fazer cursos, porque isto não é só ter boa voz, saber falar, saber fazer-se perceber, saber fazer-se ouvir. Eu sei que a televisão é muito bonita porque é ótimo, estamos a ser vistos, mas é preciso, acima de tudo,